confiar no Senhor. Ele disse, então, deixa eu orar. Eu orei, disse, Senhor, eu sei que aqui é 3 metros de profundidade, mas eu confio que o Senhor vai me ajudar a nadar. E pulei. Eu só que, naquele dia, atravessei 6 vezes aquele braço de rio. E eu aprendi uma lição para a vida. Quando nós agimos em fé, nós nunca podemos cair mais fundo do que na mão de Deus. E Ele é fiel. E já tem mais uma coisa: quando nós aceitamos Jesus, nós ganhamos realmente uma nova cidadania. Agora, deixa eu voltar um pouco. O crescimento espiritual é um processo. E o apóstolo Paulo, em Romanos 7, 8, ele fala sobre isso, como tem aquela fraqueza da carne. E só existe uma vida vitoriosa quando nós realmente permitimos que Jesus comece a viver a nossa vida. Isso é um processo e leva um tempo. O apóstolo Paulo chegou lá. Ele diz lá em Gálatas 2:20, eu estou crucificado com Cristo. E agora não vivo mais eu. Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo na carne, eu vivo pela fé. Aquele que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Nós podemos também viver essa vida substituída. Não mais eu, mas Cristo em mim. Veja, a redenção, ela tem 3 fases. No início é a salvação, o começo com Jesus, o novo nascimento. No fim é a glorificação, quando o Senhor nos chamar. E no meio é a santificação, ou nós chamamos também de discipulado. Agora, quem é uma nova criatura em Cristo? E a Bíblia diz, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Ele também ganha uma nova pátria. Sim, nós não somos mais deste mundo. Filipenses 3:20 diz assim, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Eu gosto muito da história daqueles 2 italianos. Eles tinham imigrado para os Estados Unidos quando jovens. Um se tornou um fazendeiro, não era muito estudioso, nunca aprendeu direito o idioma, mas ele fez uma coisa certa. Ele se naturalizou. O outro, que era muito inteligente, muita iniciativa, se tornou um homem muito bem sucedido. Falava inglês fluentemente, tinha um monte de dinheiro, bem. Os 2 voltaram para a Itália um pouquinho antes da Segunda Guerra Mundial começar. E quando começou, correram para a embaixada americana. Eles queriam voltar. O fazendeiro, falando mal inglês, mas tinha um passaporte. O outro tinha dinheiro, tinha tudo, mas não tinha cidadania. Você imagina quem ficou. Ele teve que ficar. É assim, nós temos uma nova cidadania. E é muito interessante e muito importante a gente lembrar disso. Jesus disse, o meu reino não é desse mundo. Nós não somos desse mundo. Aliás, ele vai mais longe. Ele diz, o reino de Deus está onde? Em vocês. Porque o Espírito Santo habita em nós. E lá, Deus quer estabelecer o seu reino. E é maravilhoso quando nós pensamos na realidade dessa palavra que diz maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Isso quer dizer, nós podemos, pelo Cristo que habita em nós, também vencer o pecado, vencer o próprio Satanás. Vamos falar um pouco sobre a vida de Cristo aplicado na família, no ministério. Eu já disse antes, quando nós nos convertemos, começa o processo de crescimento espiritual. Quando eu era assim, na minha juventude, tinha um irmão mais velho, eu brigava muito com meu irmão. Até hoje eu lamento, porque acho que eu era o provocador. Mas a minha mãe era muito sábia. Um certo tempo, ela disse assim, olha, para vocês aprenderem a lição, vão copiar o Salmo 133. Sabem o que diz lá, né? Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Bem,
Eu era cabeçudo, sabe quantas vezes eu cheguei a escrever e copiar esse salmo? 50 vezes. 50 vezes. Que lição, né? Mas valeu a pena. Valeu a pena porque me ajudou muito no ministério. Com saudades, eu lembro o início da Rádio Transmundial, os primeiros 15 anos. Nós tínhamos uma diretoria unida, mas também espiritual. E eles queriam aplicar esse salmo. Então, nós não tínhamos decisão de maioria. Nós tínhamos decisão só com unanimidade. E se o assunto não era ainda maduro, tinha que esperar. Como é importante, porque nós queríamos a bênção desse salmo, que diz assim: porque lá o Senhor prometeu a bênção e vida para sempre. Hoje a Rádio Transmundial já tem mais de 50 anos e é bonito, lindo de ver como aquele espírito de união continua naquela equipe. Família. Eu tenho o privilégio de estar casado há 54 anos de lua de mel, com a minha melhor amiga. A Mali é fantástica. Quando nós casamos, eu sou alemão, então muito quadradinho, preto e branco, e ela é uma orquídea curitibana, toda colorida, cheia de vida. Então, a possibilidade de conflito existia, e a gente diz assim, vamos fazer isso. Vamos usar Efésios 4, versículos 26 e 27 como nossa base. E um princípio para o casamento. Lá diz assim: irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, para não dar lugar ao diabo. Eu achei que era a coisa mais fácil, porque a Maria é perfeita, eu sou bem intencionado, e ia bem. Agora, minha sogra vivia conosco, mulher maravilhosa. Agora, eu tinha duas mulheres brasileiras, finas, muito bem educadas, eu, aquele homem objetivo, direto. Então, de vez em quando, eu tinha que pedir desculpa. Às vezes, me sentia que nem elefante em loja de porcelana. Sempre eu. Mas tinha um dia que achei chega. Enfim, eu sou homem da casa e não pode sempre estar tão sensível. Tem que ser mais objetivo. E nós tínhamos tido, sabe o quê? Arranca-rabo, sei eu, assim uma discussãozinha. Aí a gente foi dormir. Já era escuro, nós morávamos no Rio, da nossa janela se via o Pão de Açúcar e o bondinho estava subindo e descendo e eu estava contando o bondinho. Não posso ceder de novo. Eu preciso me impor. Enfim, eu tenho razão. E olha, quase que abandonei o princípio. E de repente iluminou que nem uma tela no meu coração. Efésios 5:25. Vós, maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para apresentar sem ruga, sem mácula. De repente, o que eu estou fazendo? Vou quebrar um princípio bíblico só por causa do meu orgulho? Estou errado. Aí, olhei para o lado, pensei que Maria estava dormindo e disse, querida, me perdoe. Eu fui muito forte, muito rústico com você. Mas ela não estava dormindo. Ela já logo acordou e disse, não, querida, hoje é minha vez. Não, eu disse, é minha vez. Não, é minha vez. Quase. Não brigamos. Mas sabe o quê? Aquela noite eu aprendi a lição, que o amor não é, em primeiro lugar, um sentimento. O amor é um ato de obediência. Deus dá o sentimento depois, mas temos que aprender a obedecer. Vamos falar um pouco sobre a vida aplicada na liderança. Bem, desde os meus 27 anos eu estive em liderança. Primeiro fui diretor nacional da diaconia, então 3 anos depois me tornei o primeiro secretário executivo da Rádio Transmundial. E foi uma época maravilhosa. Aí passamos para o internacional e cheguei a ser um dos 3 vice-presidentes da Transworld Radio, da Rádio Transmundial. Viajava o mundo intensamente, era responsável por vários continentes. As companhias aéreas gostavam muito de mim
United Airlines conseguia acumular 1.600.000 milhas. Isso é mais de 2 milhões de quilômetros, só para ter uma ideia. Muita coisa. Mas eu preciso confessar uma coisa. Eu queria trabalhar para Jesus. E é um privilégio, não é? Muito grande. Privilégio de trabalhar para Jesus. Mas como é fácil a gente trocar aqui as prioridades. Eu tinha no meu escritório aquele versículo de João 15:5, sem mim nada podeis fazer. Eu sabia disso. Mas na prática era o performance, era a minha influência, eram os meus planos, e eu realmente não estava bem. Eu estava fazendo para ser. Muito importante. Nós precisamos ser para fazer. Começa realmente no nosso relacionamento com Jesus. Não é um problema novo. Todos nós temos esse problema. Até a mãe de Tiago e João, na Bíblia, tinha esse problema. Ela já queria garantir o lugar dos dois irmãos, um à direita, um à esquerda do Senhor Jesus. E sabe o que ele disse para eles? Ele diz assim: então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande, primeiro, seja o vosso servo, tal como o Filho do Homem, que não veio para servir, para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Veja, muitas vezes o nosso estilo de liderança é uma cópia secular do mundo. E como é uma pena quando o pastor, o missionário, o diretor de uma missão dominam, em vez de realmente estarem servindo, equipando os membros da igreja ou mesmo da equipe missionária para a obra, porque essa é realmente a ordem da Bíblia. Efésios 4:12 diz assim, que Deus deu os líderes com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para desempenho de seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Quer dizer, o papel do líder é de servir e de ajudar os outros a crescerem para desempenharem na igreja a sua função que Deus tem para eles. Ao mesmo tempo, nós somos, Paulo diz, embaixadores. Essa é uma posição de honra. Agora, um embaixador não é independente. Ele não faz o que dá na sua cuca. Ele depende das ordens do país que está mandando. Mas tem uma outra coisa. Ele tem autoridade, porque no país em que ele está em casa. O embaixador do Brasil na Alemanha, se ele está lá no seu gabinete, onde é que ele está? Está na Alemanha. Assim está conosco. Nós estamos aqui, mas onde nós estamos, está o reino de Deus. Por isso Jesus diz, o reino de Deus está em vós. Veja que posição fantástica. Agora, Jesus também diz que nós somos sal e luz do mundo. Nós influenciamos e deveria ser assim. Deixa eu dar só um exemplo. Veja lá no século XVIII. A situação era ruim, tanto na Inglaterra como na França, a pobreza, a injustiça social, mas dois modelos diferentes. Na França, Robespierre começou a Revolução Francesa. E olha, aquela revolução custou a cabeça de mais ou menos 16.500 pessoas, maioria morta pela guilhotina. Violência, horror. Agora olha a Inglaterra. Naquela época, Deus deu avivamento através dos irmãos de Wesley, John Wesley especialmente, avivamento. E houve transformação social também na Inglaterra, por causa do amor de Cristo, que estava tomando conta dos corações e abrindo os olhos dos homens para a necessidade humana. Quando Cristo opera em nós, nós vamos ser sal e luz, influenciar o nosso mundo para o bem. Um outro aspecto da vida de Cristo aplicada. Quando nós realmente vivemos a vida de Cristo,
nós vamos aprender dele mansidão, humildade e mais uma, nós vamos viver uma vida descansada. Bom, eu não experimentava essa vida, eu confesso. Eu lembro um dia, eu estava, na época, responsável pela Ásia Pacífica e o sul da Ásia, estava lá em Singapura, preparando para uma reunião global, e tinha então as equipes chegando de Wuhan, da Austrália, de Singapura já estava, vários países. E eu estava pesado, porque nós tínhamos problemas na equipe. Você vai dizer, mas Edmundo, o pessoal da rádio não é todo convertido? Sim. Não são todos missionários? Sim. E tem problema entre missionários e crentes? Tem problemas na sua igreja? Tem. Eu não estou vendo, mas me parece, eu vejo algumas cabeças aqui acenando que sim. Alguém disse muito bem, disse, olha, onde tem 2 ou 3 reunidos em seu nome, lá tem problema. Sabe por quê? Por causa da nossa carnalidade. Bem, eu tinha problemas. Estava lá de manhã, no meu tempo devocional. Eu sou bem organizado e disciplinado. Eu, naquela época, lia a Bíblia pelo menos uma vez por ano. Tinha meu tempo devocional. Mas mesmo assim, eu estava pesado. Disse, Senhor, não está certo. Não quer falar comigo? Por favor, fala comigo. E ele falou, sabe o que ele disse? Mateus 11, 28 a 30. Primeiro achei que ele errou o endereço, mas depois refleti, especialmente o 29. Diz assim: aprendei de mim. Sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para a vossa alma. Porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Diz, Senhor, ensina-me essa humildade, essa mansidão sua. Se quer realmente aprender essa mansidão de Jesus, quer orar assim, é uma oração perigosa, ele pode responder. E talvez ele vai tirar o tapete vermelho debaixo do seu pé, porque você está muito alto no seu cavalinho e precisa descer. Bem, o Senhor realmente começou um processo novo de liderança na minha vida, quando ele me tirou da liderança da missão, me colocou numa posição de conselheiro ou de capelão dos missionários, e quando de repente não tinha mais esse poder, essa influência, esse orçamento de milhões de dólares, não podia mais mandar em ninguém, servir contra a carne. Eu entrei em crise de identidade, porque a minha identidade estava presa ao que eu fazia, aos meus títulos. Eu era diretor internacional, vice-presidente da Rádio Transmundial, muito importante. Gente querida, como a gente precisa abrir mão, porque quem somos nós? Quem é você? É um discípulo? O que dizem as paredes do seu escritório, os diplomas? Quem é você? O que diz a sua esposa, seus filhos? O que diz o Senhor Jesus? Somos nós. Veja, qualquer título é temporário. Isso realmente não é o que vale. O que vale é a nossa identidade espiritual. Ser filho de Deus, não existe uma posição mais sublime do que essa. Esta realmente é a questão de nós entendermos quem nós somos espiritualmente. Lembra Pedro, que queria tanto servir a Jesus? Queria morrer com ele. Depois deu aquele fiasco, né? E Jesus voltou a falar com ele. 3 vezes perguntou. O que ele perguntou? Pedro, você me ama? E nós sabemos que em grego existem várias palavras para amor. E nesse caso ele está falando, você me ama com aquele amor sacrificial de Deus. E o que Pedro diz? Senhor, eu te amo, mas como um amigo, eu não estou lá. Sabe que ele nem podia estar lá, porque ainda não tinha recebido o Espírito Santo, porque naturalmente nós não podemos produzir esse amor. Mas nota bem, Jesus não disse, Pedro, você quer trabalhar para mim? Tem algo para fazer. Não. Ele foi ao fundo do coração. E só depois ele disse, segue-me. Ele teve que seguir. Eu fui então em Pentecostes, que Deus
o capacitou para realmente ser o homem que transbordava daquele amor de Deus. Tanto que ele chega a escrever na sua primeira carta para os dispersos na época, ele diz assim: vocês não o conheciam, mas o conhecem agora. Não havendo visto, agora o amais. E sabe qual é a palavra que ele usa? Agapão, ou ágape. Vocês estão amando a Cristo com amor sacrificial. Queridos, meu irmão, minha irmã, se você é de Cristo, Ele quer capacitar você para amá-lo e também amar os outros com amor sacrificial. E como precisamos disso? Mas é a obra do Espírito Santo. Não é simpatia, não é um esforço, eu vou ver se eu me comporto melhor. Não, não. É realmente você se transformar naquele homem que fica transparente para o Cristo que habita nele. A vida de Cristo aplicada significa obediência diária. Jesus diz assim: se alguém quer ser meu discípulo, como continua? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. Muita gente não entende bem essa questão da cruz. Não é a sogra, não. Essa cruz é a cruz de Cristo. É onde você morreu com Ele. Quando Paulo diz: estou crucificado com Cristo. Cristo tomou o meu lugar. Nós estamos, quando nós carregamos a cruz, aceitando realmente a nossa morte espiritual do velho Adão, mas também a ressurreição com Cristo no Filho de Deus. Oswald Chambers, ele, não sei se vocês conhecem, mas tem aquele devocional dele, Tudo para Ele, muito importante. Oswald Chambers diz assim: cada cristão deveria ter um funeral branco. Funeral branco é como se fosse um lápide, um marco, quase como um monumento, onde cada um aceita e declara assim: eu morri com Cristo, ou a minha velha natureza morreu com Cristo. Não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Que fique documentado na história realmente que você aceita essa posição. Morto para o pecado, vivo para Deus. E este funeral branco acontece quando nós conscientemente rendemos a nossa vontade própria a Deus. Veja lá, diz em Romanos 6,6: sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravidão. Falei antes, redenção, 3 fases. A primeira, salvação. A última, purificação. E no meio, discipulado ou santificação. Então diz assim, Romanos 6, versículo 8 e 11. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Tem um outro quadro que o Senhor Jesus usou. Ele falou da videira e dos ramos. E diz: permanecer em mim. Porque o ramo não pode produzir sozinho o fruto. Ele precisa estar ligado. A seiva deve correr através dele. E ele diz, então, quando isso acontece, nós vamos fazer uma coisa. Nós vamos nos tornar homens da palavra. Nós vamos começar a comer o pão da vida, a palavra. Ele diz assim: se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará, e viremos e faremos nele morada. Olha mais um outro aspecto. A vida de Cristo aplicada é uma vida onde nós permitimos que o Espírito Santo nos repreenda. Sim, é bem isso, diz lá em Gálatas 5, 16 e 17. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne.
porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Eu quero falar de uma experiência que marcou a minha vida. Eu estava em Sri Lanka. Por 3 anos eu tinha trabalhado com o governo de Sri Lanka para colocarmos mais um transmissor de 100 kW onda curta para cobrir uma área do rio Ganges, na Índia, onde existem muitas pessoas, porque o nosso sinal, estou falando agora da Rádio Transmundial, que cobre 80% da população mundial com onda curta, onda média, FM, satélite e agora, sem dúvida, através do website. Tem uma plataforma que por mês tem mais de 1 milhão de visitantes. Então, realmente é um trabalho enorme. Mas aquela área da Índia, a gente não conseguia alcançar bem de Guam durante o verão. O problema das manchas solares, não vou entrar na questão. Então, nós queríamos construir mais um transmissor de 100 kW. Já tínhamos um outro de onda média, 400 mil watts, e olha, chegamos a até 80 mil cartas por mês só na Índia. Já imaginou? Coisa fenomenal. Bem, eu estava pronto para assinar o contrato no próximo dia, quando de noite, no caminho para um jantar com o diretor da rádio, da estação de Sri Lanka, eu passo na máquina de fax, na época era fax, e lá está escrito: Edmundo não assina contrato, chama hoje à noite. Agora vou me encontrar com o diretor e o que vou dizer? Então, durante o jantar, ele disse: Edmundo, amanhã, 11 horas, podemos assinar o contrato. Eu sou um homem debaixo de autoridade. Eu tenho notícias que eu preciso chamar hoje à noite, tem novos desenvolvimentos. Mas eu prometo, amanhã, 8 horas, o senhor vai saber. Tá bom, morreu o assunto. Era aqueles momentos que você precisa dizer a verdade, mas nem toda a verdade tem que ser dita, né? Quando voltei para o escritório, chamei Estados Unidos. Tem o fuso horário, para mim era noite, lá era de manhã. E lá estava o próprio presidente fundador da rádio, Dr. Fritz, dizendo: Edmundo não assina. Os russos estão em contato conosco. Chegaram lá na Holanda, da Rádio Moscou, disseram que eles podem, com transmissores existentes, vendendo tempo de radiação, alcançar aquela área. Agora, aí estava lá, não foi tudo tão claro logo de início. Eu achei que nós estamos arriscando muito. Isso foi em 1992, Rússia ainda estava em muita confusão e eu dizia: quem pode confiar nos russos? Gente, nós estamos arriscando muito. 3 anos de negociação, nós temos esse transmissor de 400 mil watts ou na média, nós temos aquela audiência enorme que ele era que nem uma estação local até Nova Delhi. Não podemos arriscar. E fui a discussão. De repente deu aquela luz. Salmo 133, o que diz? Vede como é bom e suave quando os irmãos são unidos. Eu notei que eu não podia puxar mais. Enfim, eu estava falando com o presidente. Então ele diz: olha, doutor Fritz, eu me submeto, se o senhor acha, mas por favor me dá a chance de mostrar todos os argumentos. Eu vou lhe mandar hoje à noite uma lista dos prós e dos contras. Fui no escritório, fiz a lista 2 horas da madrugada, mandei embora, fui lá fora e orei. Disse: Senhor, o que está acontecendo? É confusão do diabo? Ele muitas vezes faz isso, né? A coisa parece certa e de repente vem alguma coisa. O senhor está falando, fala comigo. Sabe o que ele me falou? Veio que nem uma voz: Edmundo, você odeia os russos. Nós tínhamos fugido os russos 5 meses. Eu sei das mais de 1 milhão de mulheres alemãs que foram violentadas por soldados russos. Eu tinha um bloqueio, não tinha decidido a odiar, mas eu estava bloqueado. E o que diz a Bíblia? Amai os vossos inimigos. Então eu tive que dizer: Senhor, me perdoa. Me perdoa, me dá amor que eu não tenho. Foi 4 horas da manhã quando eu entrei na cama. Pus o despertador para estar acordado às 6, porque eu queria ter meu tempo devocional, porque às 8 ia chamar, no meio ainda teria a resposta. Como eu leio a Bíblia em sequência, naquela manhã eu estava em Jeremias 33. E o versículo 3 como que pulou e dizia assim: clama a mim, eu responderei.
e mostrar-te coisas grandes e maravilhosas que você não sabe. Que senhor, acho que é para mim. Quando eu fui na máquina de fax, de fato estava lá, Edmundo não assina contrato. Vai para a Europa, possivelmente para Moscou, mas não assina contrato. 8 horas chamei o seu Correia e disse, olha, infelizmente não dá para assinar, eu preciso ir para a Europa, mas eu prometo, até dia 15 de janeiro o senhor vai ter uma resposta. Dia 9 de janeiro eu estava em Moscou. Eu lembro entrando no escritório do diretor da Rádio Moscou. Eu senti como que entrando na história. A Rádio Moscou, a mais potente emissora do mundo, com 20 centros e 5 milhões de watts por centro. Quer dizer, 100 milhões de watts, dizendo ao mundo o quê? Em 136 idiomas. Deus está morto. O comunismo é a solução. Eles queriam agora que a Rádio Transmundial usasse seus transmissores. Isso não é um milagre na história? Olha, eu preciso encurtar que o tempo não dá para contar tudo, eu conto no meu livro, lá foi assim, mas o resultado de tudo isso foi nós começamos a transmitir, isso foi em janeiro, em junho, com um programa de Irkutsk na Sibéria, com potentíssimos transmissores e antenas para aquela área. Foi que nem uma estação local. E mais uma, Deus abriu a Rússia, que por anos nós irradiamos através de redes de FM a 900 estações locais. O evangelho foi levado à Rússia. Agora, com Putin no poder, tudo isso mudou. Mas, gente querida, pode nos mostrar coisas grandes e ocultas que nós não sabemos. Agora, se nós somos de Cristo, se a vida aplicada realmente funciona, nós temos autoridade. Nós temos autoridade. Geração 79, talvez um outro ainda lembra. Maior congresso de jovens do Brasil, com 4.100 jovens, 450 pastores. Eu acabei sendo parte da diretoria e estava naquele dia como único diretor. Foi o segundo dia do Anhembi, aquela área enorme de exposição em São Paulo. Chega correndo para o nosso escritório dizendo: a comida está estragada. Olha, a comida estragada. E não é que o fornecedor tinha fornecido comida dentro de styrofoam, diretamente em contato com maionese, aquilo oxidou, deu um cheiro horrível. Quando eu estava caminhando para o alto-falante, eu senti como se Satanás estivesse atacando aquele evento. Imagina, naquele dia estávamos esperando jornal, rádio, televisão. Estava esperando, já estava marcado. Já pensou, era o que o diabo queria.